Que a acupuntura induz o parto, ou algumas pessoas acreditam que a acupuntura ajuda a entrar em trabalho de parto. Ela ainda brincou assim. E eu pensei, nossa, tomara que ajude, né? Então eu fiz a acupuntura no sábado pela manhã, às 11 da manhã. E aí, ao meio-dia, meu esposo passou por... Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou muito feliz que eu tô voltando à rotina do canal. Aos poucos a gente vai conseguindo voltar a ficar mais próximo, né? A intenção desse vídeo é relatar detalhadamente o meu parto, porque o parto completo ele foi filmado, mas os detalhes em si das intervenções, que eu nem chamo de intervenções, porque eu fiz um plano de parto, né? Então, nada foi intervenção, foi tudo escolha minha. Bom, então eu vou começar falando sobre um sábado antes de eu ganhar o Carlinhos. Eu fui fazer acupuntura para gestantes. Eu fiz acupuntura no sábado, eu acredito que a acupuntura tenha ajudado, não sei se é verdade, também não fiz acupuntura para isso, mas a naturóloga falou assim, algumas pessoas acreditam que a acupuntura induz o parto, ou algumas pessoas acreditam que a acupuntura ajuda a entrar em trabalho de parto. Ela ainda brincou assim. E eu pensei, nossa, tomara que ajude, né? Então eu fiz a acupuntura no sábado pela manhã, às 11 da manhã. E aí, ao meio-dia, meu esposo passou para me buscar depois da acupuntura e nós fomos almoçar no Walmart aqui, no Big. E a gente foi almoçar e lá começaram as contrações que eu cito no meu vídeo de parto, que começaram desde as 7h20 da manhã. Lá no sábado eu comecei já a sentir as contrações, eu sabia que eu já estava em trabalho de parto. Trabalho de parto assim não é uma coisa que vai acontecer um dia só e você já vai ganhar. Na verdade tem gente que pode ficar uma semana sentindo as contrações e demora para estourar a bolsa ou demora para o tampão cair, que é líquido que ajuda a dilatar. Então, contração nem sempre quer dizer que você tenha dilatação. Então, eu tive comecei a sentir as contrações lá no Big, mas não me desesperei porque eu sabia que isso não queria dizer que eu tinha dilatação. Então, eu senti duas contrações fortíssimas no sábado. Voltamos para casa, tudo, eu falei assim, vamos caminhar? Porque se eu já tive contração, eu preciso caminhar, porque se eu não trabalhar, eu não vou dilatar, né? Então, ainda mais que o Carlinhos é um bebê grande, nasceu de 4,60 kg com 51 centímetros, né? Então, assim, foi um bebê grande, então eu precisava dilatar mesmo. Tá, então no sábado eu já senti algumas contrações de manhã, né, após a acupuntura, no almoço, depois totalmente irregulares, assim, eu nem contava as contrações, mas foi vindo. E aí eu resolvi caminhar sábado e domingo, caminhei, como se não houvesse amanhã, e foi o que me ajudou muito. E aí, no domingo, nós fomos na minha mãe e a gente foi passear com a minha sobrinha. A casa da minha mãe, eu falo que parece que a minha mãe mora numa rampa de skate, é muito legal. É tudo subida, quando você quiser sair, você tem que subir. Se você quer ir embora, você tem que subir. Então, não importa o lado que você vá, é subida. Então, eu falei assim pro Fábio, vamos caminhar até a esquina e voltar, porque aí é subida e descida. Eu não sei se também isso ajudou, mas eu caminhei bastante. Aí no sábado de manhã, aí isso foi no domingo. Na segunda-feira, às 7h20, começaram as contrações e aí que eu começo a gravar o vídeo do parto. Eu falo, né, 7h30 da manhã eu começo a gravar o vídeo do parto às 8h20, relatando as contrações. O vídeo todo do parto eu relato as contrações de hora em hora, de centímetros em centímetros, a evolução do parto. Isso está detalhado no vídeo, eu não preciso falar aqui, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então, se você quer detalhe de quanto eu dilatei em hora, assista o vídeo do parto, porque lá tem, por exemplo, às 7h20 eu tinha contrações. Às 5 da tarde eu já estava com 3 centímetros e depois às 11 eu já estava de 5 para 6. Então esses detalhes de dilatação tem certinho no vídeo do parto. Então aqui eu vou falar sobre as intervenções que são os itens que vocês querem saber, né?
Então a primeira pergunta aqui é quando você percebeu que tinha entrado no trabalho de parto? Eu percebi no sábado antes, né, da segunda que eu entrei oficialmente em trabalho de parto, que começaram as contrações regulares, né, reguladas. Então, as contrações bem regulares. E onde você estava nesse exato momento? Eu estava indo eu estava indo pro mercado, onde começaram as contrações, e aí que eu comecei a ver que já estava próximo mesmo o trabalho de parto oficial. Aí, você conseguiu encontrar uma posição confortável durante o primeiro estágio de parto? Bom, durante o primeiro estágio de parto, quem acompanhou o vídeo do meu parto sabe que eu fui comer açaí numa lanchonete aqui da minha cidade, na trilha do açaí. E eu fiquei lá passeando, caminhando, inclusive editei 4 vídeos no mesmo dia. Então no primeiro estágio do parto eu estava trabalhando, estava gravando e editando para vocês, para enquanto eu estivesse na maternidade, vocês tivessem o que assistir, o que compartilhar. Então não foi nada desconfortável o primeiro estágio do parto. Quando as contrações ficaram extremamente intensas, quem acompanhou o vídeo sabe que quando eu entrei na banheira, né, que eu usei para ajudar a aliviar a dor, na verdade aquela banheira ajudou a dilatar muito, então a água quente ajuda a dilatar mesmo. Então a partir da banheira, né, no vídeo, que são a partir das 11 da noite da segunda-feira, as contrações ficaram extremamente intensas, tanto que eu pedi para sair da banheira, daí eu já estava de 8 para 9 de dilatação e não aguentava mais de dor. O seu parceiro estava por perto para lhe apoiar? Estava. O Fábio esteve comigo desde o positivo até o primeiro banho do bebê. O Fábio sempre foi muito presente e assim, ele ficou comigo até inclusive na sala de recuperação pós-parto, assim, né? Ele ficou comigo no pré-parto enquanto eu me exercitava, tanto que ele que gravava enquanto eu estava lá dilatando e gravando para vocês. E depois no parto em si, né, na hora do período onde o Carlinhos nasceu, e depois na recuperação, e depois a gente já foi pro quarto, então a gente não se separou em nenhum momento. Você fez algo especial para lidar com a dor? Essa pergunta é demais, eu vou fazer até um vídeo falando como lidar com a dor do parto. Gente, eu fiz sim algo super especial para lidar com a dor do parto. Eu sou praticante do budismo, não sou budista, né, não tenho budismo como religião, mas eu pratico a filosofia do budismo e eu comecei a me preparar mentalmente para a dor do parto e não só fisicamente. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu caminhei, fiz musculação, fiz exercício Kegel, tudo durante a gestação. Tudo que você puder acreditar em relação a físico, eu fiz para me preparar para o parto. Então o físico estava garantido. Mas o psicológico é muito mais forte que o físico. Você pode ser uma atleta, tá preparada para a pior dor do mundo, que não é a dor do parto. A dor do parto não é a pior do mundo. Essa minha experiência, a dor do parto não é a pior dor do mundo, não é a dor de 20 ossos quebrados, enfim. Eu até achei que fosse morrer na hora que o Carlinhos nasceu, mas foi questão de 1 minuto, né? Então, eu fiz algo assim, eu me preparei mentalmente, mas eu vou fazer um vídeo especialmente sobre como lidar com a dor do parto, para ajudar outras mamães que queiram ter parto normal, como eu quis muito ter o parto normal, então me preparei muito fisicamente e psicologicamente com a técnica do hiponoparto, que é aquela técnica que falam de hipnose, preparação mental, preparação do desejo, de você acreditar na positividade, de você não se desesperar. Quanto tempo levou até que você ficasse totalmente dilatada? Bom, das 7h20 da manhã até as 2h29 da manhã foram mais de 12 horas de trabalho de parto. Mas eu estava totalmente dilatada às 2 da manhã, né? Vamos colocar aí que 19 horas de trabalho de parto eu dilatei completamente, né? E essas são as perguntas aqui do diário. Como você sentiu quando pôde, enfim, começar a empurrar?
Na verdade, assim, a dor, ela te deixa um pouco inconsciente, né? Então eu fiquei inconsciente, tanto que tem uma hora do parto, que é a parte que realmente o Carlinhos nasceu, que eu grito que eu vou morrer, porque eu escutei a minha bacia abrir. Então eu escutei assim, um crack. Então eu achava, abrir não, né, assim, dilatar, né? Eu achava que o meu corpo seria dividido em dois. Quando aquela dor veio, eu realmente achava que ia morrer. E aí eu vi tudo branco, assim, meio assim, embaçado. Mas isso durou 1 minuto no máximo. Pode ver que no vídeo do parto tá lá que eu falo, eu vou morrer. De repente o Carlinhos nasce, a dor passa e eu fico toda feliz. Foi fácil empurrar? Quanto tempo levou? Bom, é aí que entra detalhe do parto. O meu parto não foi natural, tá? Eu tive sim uma analgesia, que não é epidural, não é peridural, não é a RAC, nada. Foi uma analgesia superficial, onde eu tomei assim, uma analgesia para descansar, eu não estava conseguindo mais fazer força. Me deram uma analgesia para descansar, porque eu não estava mais nem respirando direito para me dar oxigênio pro bebê. Essa analgesia, ela dura 1 hora no máximo. Então, com 10 centímetros de dilatação, eu tomei essa analgesia. Porém, o Carlinhos demorou para sair. Ele ficou no canal de parto parado lá. Então, ele ficou 1 hora lá e a analgesia passou. Então, até eu ter 10 centímetros de dilatação, eu estava sem analgesia. E aí com 10 centímetros eu tomei uma analgesia de 1 hora, não sei o nome daquela analgesia superficial, que não tira totalmente a dor, é só pra eu ficar mais consciente, assim, eu sentia todas as dores, mas eu tava mais consciente. E aí 1 hora depois, que foi a hora que o Carlinhos nasceu, eu já tinha passado o efeito, então o parto em si mesmo foi totalmente natural mesmo. Não teve analgesia, mas eu tomei uma analgesia antes, lá 1 hora antes, mas o pré-parto todo sem analgesia. Só esse intervalo dessa 1 hora que o Carlinhos ficou ali, que eu tinha que empurrar e que pra isso eu tinha que estar consciente, porque eu não estava fazendo a força correta, eu tomei analgesia sim e fui eu que pedi, não tenho vergonha de falar isso, não sou totalmente natural, não tenho nada contra quem pede analgesia, anestesia, não tenho nada contra cesárea, não tenho nada contra nada. Eu acho que você tem que fazer o que você se sente melhor, o que você está preparada, o que é melhor para o seu filho, então, e para você também. Então eu tinha escrito no meu plano de parto que se eu sentisse que não estava mais consciente, eu iria pedir analgesia. E aí o próprio doutor falou também que eu precisava mesmo, porque eu já não estava fazendo nada certo, estava sentindo muita dor. Então eu tomei essa analgesia superficial aí, que tira, acho que o doutor falou 50% da dor, dura 1 hora, e daí no período que ele nasceu eu já tinha passado o efeito e foi realmente como vocês viram. Eu achei que eu fosse morrer de tanta dor, mas passou e foi a coisa mais linda do mundo. Então não foi fácil empurrar. Por que não foi fácil empurrar? Ninguém ensina a gente a empurrar. Eu nunca tinha ouvido falar na força comprida. Eles falavam assim, quando vier a contração faz força comprida. Nunca ouvi falar em força comprida, por isso que eu pedi a analgesia, porque aí com esse alívio de 50% da dor, eu conseguia estar consciente e empurrar corretamente. Então eu fiquei 1 hora empurrando corretamente, a hora que o Carlinhos nasceu a analgesia já tinha passado, e foi aquele pico da dor, né? Quando o neném sai mesmo, o pico da dor que você acha que vai realmente ou dividir no meio ou morrer. O seu bebê foi colocado no seu colo imediatamente após nascer? Não, eu fiz a coleta de células tronco do Carlinhos, do sangue do cordão umbilical dele, e não dá pra você pegar o neném já de imediato. Você tem que esperar coletar o sangue, isso vai de 5 a 10 minutos. O meu foi bem rápido, só que eu pedi pro doutor esperar 1 minuto para tirar as células tronco, ou seja, deixar para cortar o cordão umbilical. Então o doutor respeitou isso, esperou mais de 1 minuto para cortar o cordão e depois cortou o cordão, pegou as células tronco dele. Então ele demorou 5 minutos para vir no meu colo, mas o primeiro contato do Carlinhos depois do doutor foi comigo, no meu colo. Qual foi seu primeiro pensamento ao ver o bebê? A minha reação ao ver o Carlinhos
foi indescritível. Parece que eu nasci de novo e eu acho que todo mundo escuta isso das mamães, mas como eu achava que estavam morrendo e era tanta dor, quando eu vi o Carlinhos, tudo aquilo passou. Não teve nada de infeliz ali, não teve nada de ruim ali. Então, quando eu vi o Carlinhos, tudo aquilo passou e foi lindo. Eu nasci de novo, eu nasci conscientemente e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Esse foi o pensamento. Eu falei, eu sei onde eu estou, eu sei o que eu quero, eu sei que eu estou feliz e completa agora. Você conseguiu relaxar? Bom, eu consegui sim, porque assim, aí foi assim, então o Carlinhos nasceu, eles aplicam um soro para diminuir o fluxo de sangue, porque sai muito sangue realmente, então eles aplicaram o soro e aí eu fiquei super bem, só que eu acho que eu tomei só um litro ou menos de 1 litro de soro. E assim, gente, eu não sei se era a adrenalina do parto, a adrenalina do nascimento do Carlinhos, mas para vocês terem uma ideia, eu mesma fiz a selfie do parto. Normalmente a selfie quem faz é o pai e a mãe tá com o bebê no colo, né? Mas eu tava tão empolgada que eu consegui o parto normal que eu tirei a primeira foto do Carlinhos foi com o pai dele. Eu peguei o celular e eu mesma já tirei, depois eu chamei o Fábio com o Carlinhos e eu mesma fiz a selfie. Ela tá aí pra vocês verem. Nada contra lacerar e nem super a favor a epísio, mas entre lacerar e epísio eu preferi a episiotomia. O Carlinhos nasceu com 4,60 kg, 51 centímetros, obviamente eu ia lacerar. Então eu pedi para fazer aquela epísio em L, o doutor fez, né, fez os pontos internos e aí a epísio em L ele fez um ponto só no final, que foi super tranquilo. Eu não sei se foi porque a medicação veio de imediato, mas eu não senti dor na epísio. Não considero intervenção, porque eu que pedi. Intervenção é quando alguém intervém, né, sem você pedir e tal. Mas eu que, no meu plano de parto, já falei que eu queria episiotomia e que eu queria analgesia, não a epidural ou a peridural, e nem aquela hack, nada assim que fosse, eu estivesse totalmente anestesiada. Eu queria uma analgesia superficial para que no final eu não ficasse tão inconsciente. Só que eu não sabia que ela durava só 1 hora. Eu achei que ela durasse mais tempo, então pensei quando eu tomei, falei assim, quando ele estiver nascendo, eu nem vou sentir tanta dor. Mas, né, eu senti dor sim. 1 hora depois, já tinha passado, eu senti a dor natural do parto, e o que foi uma experiência incrível pra mim. Gente, eu fiz esse vídeo sem roteiro, porque a minha vida tá sem roteiro, tá sem agenda, tá sem rotina. Se vocês têm alguma pergunta a mais para fazer sobre o parto, mais detalhada sobre o parto, deixe nos comentários que eu vou responder no próximo vídeo, porque eu assisti muito vídeo de relato de parto para poder escolher o meu tipo de parto, e com certeza eu não voltaria atrás, não volto atrás, porque o parto normal foi a melhor escolha para mim. Falavam sempre sobre essa recuperação pós-parto aí, que é uma maravilha. Eu nem sabia muito assim, eu falava assim, mas tem gente que fez cesárea e recuperou igual. Mas assim, eu em menos de 4 horas estava tomando banho sozinha, eu mesma fiz o selfie da foto, estavam lá me costurando sem anestesia, eu não tava nem aí. Enfim, foi uma recuperação incrível, assim. Tá sendo incrível, tá sendo muito legal essa parte de adaptação. Eu queria que vocês soubessem que vocês são minhas amigas, vocês são muito especiais pra mim. O canal é uma forma de proximidade, uma forma de amizade. Eu acredito assim que a internet veio para aproximar as pessoas. Eu agradeço ter encontrado amizade tão boa quanto a de vocês. Muito obrigada, um beijo meu e do Carlinhos e até o próximo vídeo.